Uma manhã cinzenta de 2011, nas ruas movimentadas de São Paulo, o impensável aconteceu. Uma caixa de papelão, abandonada na calçada do bairro de Pinheiros, guardava um segredo sombrio que a cidade preferiu esquecer. Dentro dela, o corpo de uma mulher. Sem nome, sem passado, sem ninguém para procurá-la. Essa é a história da mulher na caixa, um dos mistérios mais perturbadores e negligenciados da maior metrópole do Brasil. Uma história que ecoa até hoje, levantando a pergunta: quem era ela? E por que o silêncio é tão ensurdecedor? Era por volta das 6 da manhã quando uma catadora de recicláveis, buscando o sustento na imensidão cinza de São Paulo, se deparou com a caixa. A expectativa de encontrar papelão ou garrafas se transformou em puro terror. Ao abrir, viu o corpo feminino, encolhido e sem vida. Um grito cortou o silêncio da madrugada, e em poucos minutos, a rua estava cercada por curiosos e viaturas da Polícia Militar. A cena era estarrecedora. A mulher estava parcialmente nua, sem sinais visíveis de luta ou abuso sexual. A estimativa era de que tinha entre 25 e 35 anos. Cabelos castanhos, pele clara ou parda bem cuidada. Suas unhas estavam feitas, e seus cabelos limpos, contradizendo qualquer hipótese inicial de que seria uma moradora de rua. Nenhum único documento, nenhum celular, nenhum objeto pessoal que pudesse dar uma pista sobre sua identidade. A investigação começava em um vácuo, fria como o corpo encontrado. A perícia forense trouxe as primeiras, e poucas, certezas. A mulher havia morrido por asfixia, provavelmente sufocada com um travesseiro ou saco plástico. Não havia sinais de tortura, e o corpo estava limpo, como se tivesse sido lavado antes de ser cuidadosamente colocado na caixa. Um ato premeditado para ocultar a cena do crime e a identidade da vítima. A 14ª Delegacia de Polícia assumiu o caso, investigando-o como assassinato seguido de ocultação de cadáver. Mas a falta de testemunhas, a ausência de câmeras de segurança na região e, acima de tudo, a impossibilidade de identificar a vítima, lançaram os investigadores em uma escuridão quase total. A polícia trabalhou exaustivamente para tentar desvendar o mistério. Foram comparados dezenas de registros de mulheres desaparecidas no mesmo período em São Paulo, mas nenhuma batia com as características da mulher na caixa. As digitais foram coletadas e inseridas no Banco de Dados Nacional, mas não havia correspondência, nem no registro geral, nem mesmo na biometria do sistema eleitoral. Era como se essa mulher nunca tivesse existido oficialmente no Brasil. A possibilidade de ser uma moradora de rua foi rapidamente descartada pelos peritos. Suas unhas feitas, o cabelo limpo e as roupas, embora simples, em bom estado, indicavam um cuidado pessoal que contrastava com a realidade das ruas. Além disso, não havia sinais de desnutrição ou doenças crônicas que geralmente afetam pessoas em situação de rua. Alguns vizinhos relataram ter ouvido um carro parar de madrugada nas proximidades, mas ninguém conseguiu fornecer uma descrição, nenhuma placa, nenhuma câmera registrou o momento em que a caixa foi deixada ali. A cena do crime era um fantasma, tão silenciosa quanto a vítima. O caso da mulher na caixa chegou a ser noticiado em pequenos portais de notícias locais, mas nunca ganhou o devido destaque na grande imprensa. Em uma cidade como São Paulo, onde a violência é, infelizmente, uma parte do cotidiano, uma morte a mais, especialmente de uma vítima sem nome, não costuma gerar comoção pública. Com o tempo, as poucas matérias foram apagadas e as fotos, se é que existiram, desapareceram da internet. O nome dela nunca foi conhecido. A imprensa esqueceu. A polícia, sem novas pistas, acabou arquivando o caso em 2014. E a mulher na caixa virou uma estatística, um número frio em um arquivo empoeirado. Sem identidade, as teorias sobre quem ela poderia ser e o que aconteceu com ela começaram a surgir, cada uma mais inquietante que a outra. Uma das hipóteses mais fortes sugere que ela poderia ser uma estrangeira, talvez uma imigrante ilegal, trazida ao Brasil por redes de tráfico humano e descartada após algum problema. Sem documentos brasileiros, sem CPF, sem passaporte, ela viveria como um fantasma no país, e sua morte, portanto, passaria despercebida por autoridades ou familiares.
Outros especulam que ela poderia estar envolvida com alguém influente, alguém com poder o suficiente para orquestrar um crime tão limpo e silencioso. O assassinato teria sido executado de forma meticulosa, com a ocultação de cadáver, para evitar escândalos ou ligações perigosas. Seria um crime de limpeza, feito para apagar rastros e silenciar uma possível ameaça. Há ainda quem acredite em um acerto de contas, uma dívida que ela não pôde pagar, uma traição imperdoável, ou um segredo que ela não deveria saber. Esse cenário sugere uma execução fria e calculada, onde a identidade da vítima seria a última coisa que os criminosos queriam que fosse revelada. A possibilidade de ser uma moradora estrangeira ilegal ressoa com a triste realidade de milhares de pessoas que vivem sem registro no Brasil. Sem documentos, sem acesso a sistemas formais, sua existência é invisível para a burocracia e sua morte ainda mais. Mas, apesar de todas as teorias, o que mais assusta é o silêncio. O silêncio dos que deveriam buscá-la. O silêncio da mídia que não a deu voz. O silêncio dos arquivos que a relegaram ao esquecimento. Essa mulher foi alguém. Ela teve uma infância, um nome, um rosto. Talvez filhos, talvez irmãos. Alguém que um dia sonhou, que sorriu, que chorou. E acabou dentro de uma caixa de papelão, descartada como lixo humano. Quantas outras histórias como essa existem por aí? Em valas comuns? Em arquivos esquecidos? Quantos corpos não identificados são enterrados todos os anos, apagando por completo a existência de uma pessoa? O caso da mulher na caixa não é apenas sobre uma morte misteriosa. É sobre o apagamento de uma existência. É sobre a desumanização e a indiferença. É um lembrete sombrio de que, em meio ao caos urbano, a vida de alguns se torna tão insignificante que nem a morte consegue trazer à tona sua verdade. O corpo dela foi enterrado como indigente no cemitério Dom Bosco, em Perus. A lápide não tem nome. A pasta do caso foi arquivada. Oficialmente ela permanece como mulher desconhecida. Mas a dúvida permanece. Quem era ela? Se você conhece alguma mulher que desapareceu em 2011 na região de São Paulo, com as características descritas, você pode estar segurando a peça que falta neste quebra-cabeça. A mulher na caixa não teve um funeral digno, não teve homenagens, nem justiça. Mas aqui, nos arquivos do Vintém, ela não será esquecida. Se essa história te tocou, compartilhe. Alguém, em algum lugar, pode saber quem ela era. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias reais como essa, casos arquivados, mistérios brasileiros, segredos esquecidos. Você está nos arquivos do Vintém. E lembre-se, a verdade está por aqui.